Legal, Diego. Eu acho que é isso. Não é uma receita de bolo, né? O adubo orgânico. Você não vai lá e vai jogar aquele produto que vai ter isso de N, isso de P, isso de K. Geralmente são trabalhados adubos diferentes, de diferentes formas, mas também exige a necessidade de uma análise de solo, como Sim. também na convencional, porque você, apesar de não saber determinar a quantidade exata, igual ao convencional, você vai conseguir determinar e aplicar o que a planta precisa também, o que o solo precisa, né? Porque não adianta também você jogar muito adubo, vai favorecer o ataque de pragas. Então tem que saber o que vai ser aplicado, né? Exato, e os exageros também podem acontecer com o adubo orgânico, isso é muito importante, né? É por isso que tem que fazer análise de solo todo ano, tem que ter esse cuidado, né? No mínimo uma análise física e uma química de solo, né? Quem trabalha com perene tem que fazer análise de folhas, e para você ter esse controle, porque se você simplesmente ficar aumentando a adubação orgânica, e também a adubação orgânica, de composto orgânico, tem que ter uma análise de fertilizante orgânico, para você ter esse controle. Senão, de repente, é muito comum até em sistema orgânico você, de repente, depois de um tempo, você está com fósforo lá em cima, estourando, né? Tem várias ocasiões, né, que até foram feitos estudos já pela Embrapa, eu já vi aqui, acompanhei o pessoal da Embrapa Pecuária Sudeste, que áreas de produção de pecuária leiteira, né, com pastagem com fósforo lá em cima. E eles até se preocuparam em estudar para ver se isso não estava indo para um córrego, né, porque pode causar eutrofização, pode ter diversos problemas, né, e eles até evidenciaram que não estava indo, né, nesse caso que eles estudaram. Mas é importante a gente lembrar também que um excesso de nutriente, nem que isso não vire um problema a curto prazo, né, não vire um problema ambiental, a longo prazo vai ser um problema ambiental, mas a curto prazo, mesmo não sendo, ele está trazendo um desequilíbrio para os íons do solo que vai atrapalhar a absorção de outros nutrientes. Então, o exagero da adubação orgânica também é muito perigoso, né? É mais difícil a gente errar porque costuma ter menos nutrientes, mas se a gente exagerar, a gente pode causar aí um grande impacto na dinâmica de íons do solo, vai atrapalhar a absorção da planta, né? Vai atrapalhar aí, podendo causar um problema ambiental no futuro também. Então tem que estar bem atento a isso. Legal, Diego. Tem algumas perguntas aqui. Essa aqui é mais complicada. Eu vou jogar para você aqui, ó. A agrodiversificação.com perguntou: as novas tecnologias tem como a agricultura orgânica pode se tornar mais barata que a convencional? É uma Sim, pergunta muito complexa, sim, né? Porque, sim, claro. Aí tá uma coisa que às vezes, né, eu, quando trabalhei com pesquisa, a gente comparava muito a agricultura orgânica convencional, né, porque queria saber o impacto nos micro-organismos do solo, o impacto nas plantas, né, e fazia análise de custo também. E depois indo para a consultoria, fazendo essa conexão assim com a vivência dos produtores, eu vi muito caso assim, até de produtor que ele não ganhava dinheiro com o convencional, ele estava perdendo dinheiro, estava pensando em abandonar a atividade e ele virou orgânico e começou a ganhar dinheiro. Né? Você fala, pô, mas por quê? O cara tá vendendo mais caro, é um mercado específico, né? Na verdade, é tudo uma questão, segundo o depoimento dele mesmo, ele passou a pegar mais gosto pelo trabalho, que ele tinha mais prazer, né? Ele falou assim, cara, a hora que eu pensei em parar foi quando meus pais vieram me visitar e ele plantava morango na época, e meu pai foi pegar um morango lá no campo, ele falou, não, não pega esse não, não pega esse não, que ele tinha aplicado veneno lá e tal, né? E ele mesmo falou, né? Usou esse termo, né? E daí ele falou, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando num negócio que eu não como, que eu tô produzindo e tal. E ele mudou a visão dele. Ele começou a fazer orgânico, começou a produzir hortaliça, depois começou a produzir, montou um mini laticínio lá na fazenda dele, começou a produzir iogurte e tal. Hoje em dia ele tá indo mais para a área do leite, né? Mas ele falou que mudou a perspectiva dele. Eu acho que ele se apaixonou pelo trabalho, e isso fez com que ele começasse a gerir aquilo de uma forma muito mais positiva, né? Claro que não foi fácil, não foi de uma hora para outra, mas ele conseguiu levar para um outro patamar essa situação, né? E ganhar aí o seu próprio mercado, ter mais prazer no que ele estava fazendo, né? Então eu acho que sim, né? É bem possível que... porque a agricultura orgânica, se a gente for pegar a instrução normativa, ela é uma lei, né? Que você tem que estar enquadrado nela. Agora, o que você vai fazer depende da sua gestão.
da propriedade. Então, com certeza, pode ter área de convencional que vai gastar mais dinheiro e ser menos produtivo que um orgânico, porque o orgânico tem uma boa gestão econômica, uma boa gestão financeira, e o orgânico ele é obrigado a fazer isso, porque nas auditorias ele tem que ter um controle de custo, ele tem que ter um controle de produção, ele tem que ter um controle de tudo no processo de auditoria. Então tem muita gente que às vezes é tão desorganizado no convencional, quando vira orgânico começa a ganhar dinheiro por causa disso também. Legal. Tô meio perdido aqui no nosso roteiro, deixa eu dar uma olhada. Vamos trocando ideia. A gente está falando sobre alguns adubos, né? Acho que a gente talvez possa citar, por exemplo, esterco de animais, que você já citou. É importante ser estabilizado, né? Você não pode jogar o esterco, né, cru, não é cru, acho que diz. Você, sim, pode dizer. Não pode. Você tem que estabilizar esse esterco, tem todo um processo. Ele tem uma liberação mais lenta dos nutrientes. Você falou um pouquinho, o pessoal perguntou aqui sobre a torta de mamona, a receita da torta de mamona. Receita, se vocês quiserem, eu tenho, depois pode perguntar para mim, assim, em PV mesmo, a receita. Mas ele é um subproduto da indústria da torta de mamona. Então, na verdade, é o bocashi que eu tenho a receita. E importante, ele tem uma toxina, a torta de mamona, chamada ricina, que ela é tóxica para animais e humanos. Então, o óleo de mamona purificado não tem, mas ela pode conter. Um outro fator importante que eu acho interessante da torta de mamona é que ela tem um efeito nematicida, que geralmente nematóide é uma coisa complicada. É uma coisa em estudo ainda, mas a torta de mamona diz que tem esse efeito nematicida, né? Não, boa. Na verdade, né, nematóide é um conceito interessante, né, para se colocar aqui, é que nematóide sempre vai ter no solo. Tem que ter nematóide. Nematóide faz parte do equilíbrio ecológico do solo. Um solo bem manejado e bem estruturado, ele vai controlar a população de nematóide, que ele só vira problema quando ele está disparando a população, né? Então, quando a gente está tratando o solo de uma forma boa, né, levando biologia, levando competitividade, levando diversidade, levando adubação orgânica na dose correta, né, a gente tende a estar controlando, né, esses excessos aí de pragas, né, de doenças, e o nematóide é um deles. Né, a gente vê muito sucesso, né? É complicado a gente falar, não, tem uma função nematicida, porque não está lá para matar o nematóide, está lá para criar um ambiente ecológico, né, que vai propiciar um melhor equilíbrio naquele solo em que a população de nematóide vai ser reduzida. Né? Então, é um efeito indireto. Né? A gente vê muito isso também, né, que eu tenho oportunidade de trabalhar, né, junto com uma empresa que tem um produto biológico, né, de aplicação direto no campo, né, que tem a proposta do bocashi, que o Lucas falou, né, e que o objetivo é levar a biodiversidade. E a gente vê efeito de nematóide. Né? Então, assim, tem alguma coisa que mata nematóide? Acho que se você pegar o insumo e jogar em cima do nematóide, o nematóide vai ficar até feliz, vai falar, nossa, que beleza, que gostoso isso aqui, né? Agora, se aplicando lá no solo, ativando a biodiversidade, você vai conseguir equilibrar ali a situação e isso, de alguma forma, né? É difícil provar isso, né, Lucas? Você fala, estão estudando e tal, porque é muito efeito indireto, né? E tem que estar lá no solo, não adianta você fazer estudo em laboratório e tal, que você não vai conseguir achar muitas vezes, né? Um efeito direto, assim, dependendo do material que você usa. Mais uma vez a gente vê que não é uma receita de bolo para nada no orgânico, né? Tudo tem que ser trabalhado. Uma pergunta aqui da Iser Rosângela. 10% da área é suficiente para plantar adubo verde? Rosângela? Iser Rosângela. Iser Rosângela. Então, na verdade, depende do seu planejamento. Né? É interessante você ter, pelo menos assim, nas áreas que eu trabalhei, né, a gente percebia que era muito interessante, tinha uma forma de ter uma produtividade a longo prazo, é você ter essa rotação de áreas, né? E sempre você ter uma área para você ir reformando. 10%,
você precisa fazer uma conta dentro do seu planejamento, né? Se deixar esses 10% de área, vai estar comprometendo, de repente, aí o seu custo produtivo para você se manter, né? Para estar fazendo um trabalho. Mas é um primeiro passo, né? Eu acho que essa ideia de você sempre ter uma área para você reformar, para você estar melhorando o solo, estar fazendo uma adubação verde, né? Eu acho que é mais importante o pensamento, né? E você colocar isso numa planilha de custo, num planejamento, né? Do que você falar, não, é 10%, ou é 15%, ou é 20%, né? É muito caso a caso. E também a própria adubação verde, né? Depende aí a escolha do material, se é um material que você quer agregar mais biomassa ou quer agregar mais nitrogênio, né? Depende da época de plantio, né? Isso tem que estar casando bem aí com o tipo de cultura que você trabalha, mas é um pensamento muito importante e se você já tem esse pensamento, já está na frente de muita gente. Legal, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Perguntaram também sobre a urina de vaca. Pode falar um pouquinho sobre a urina de vaca? Traz benefícios para... Posso. Na verdade, assim, né? A urina de vaca pode ser usada na agricultura orgânica, né? Eu não lembro de cabeça aqui se tem alguma restrição aqui, mas assim, dentro da própria propriedade você pode estar coletando, você pode estar diluindo, né? É importante, dependendo da cultura que você vai trabalhar, você fazer uma diluição aí de pelo menos aí 10%, né? 1:10, para você evitar aí uma possível queima, né? Porque a urina de vaca tem bastante nutriente, bastante nitrogênio, mas pode ser utilizada assim, né? Eu conheço produtores que já utilizaram e tiveram respostas positivas, mas é claro que quando você começa a crescer a propriedade, começa a ir para uma maior escala, assim, isso vai começando a ficar inviável, né? De você estar ali fazendo uma coisa mais coletando, enfim, não é um negócio muito agradável ali, né? Talvez o que seja interessante nesse sentido é você aproveitar, não sei, depende daí, né? Se você tiver, mesmo que você tenha a criação de vaca a pasto, você vai ter um momento que elas vão estar comendo no coxo, ou que elas vão estar dentro de um galpão, ou de repente ali numa sala de ordenha, né? Você está raspando esse esterco e está, como o Lucas colocou aí, né? Bioestabilizando, né? Amontoando para que ele consiga ferver ali, chegar a temperaturas aí acima de 60, 70 graus, pelo menos aí 3 dias, 2, 3 dias, para estar matando os contaminantes, né? Ou até você levar isso para um processo de compostagem, né? Que daí já é um processo um pouquinho mais avançado, você vai ter um adubo orgânico de melhor qualidade, você vai estar misturando isso, às vezes, com o resto de silagem, que é jogar fora, ou com palha ali que você cortou ali de uma outra área, né? E daí você composta isso e leva um material mais rico lá para o campo. Você pode ir para uma horta, pode ir para o pasto, né? É uma forma de você fazer também. Legal, Diego. Eu acho importante citar da urina de vaca também, que ela é usada para controle de pragas também. Também é utilizada. Eu acho que eu vou continuar o roteiro, dar um tempinho nas perguntas. Fala. A gente ia falar um pouquinho, acho que sobre a importância da cobertura morta e da matéria orgânica, né? Que, como a gente está aqui fazendo questão de falar sempre, o orgânico é um sistema complexo, né? Então, não trabalha só uma coisa, né? Então, Não, se com puder falar um certeza. pouquinho sobre a matéria orgânica, a importância dela, cobertura morta. Não, com certeza. É super importante, né? A gente buscar trabalhar, né, com matéria orgânica. E aí a gente tem uma definição, né, de matéria orgânica que é a seguinte: o que é matéria orgânica, né? Ô, Lucas, você está meio desaparecendo para mim, que você está me vendo normal. Eu estou desaparecendo? Mas o áudio está normal, agora está voltando. Acho que alguma instabilidade pode ser aqui também. Tá me ouvindo normal aí, né? Estou ouvindo, sim. Não, beleza, então vamos mandar bala aqui. Então, a matéria orgânica, qual que é a definição, né? A matéria orgânica é tudo aquilo que está em contato com o solo e está em algum estágio de decomposição, né? Nós temos uma fração viva e uma fração, entre aspas, morta, né? Que é aquilo que está decompondo na matéria orgânica, né? A maior parte
essa fração em decomposição, a menor parte é a fração viva, que é muito importante, que é ela que ativa todo esse restante, né? Então, quando você fala de cobertura vegetal, né, a gente tem a cobertura vegetal que está ali sobre o solo, mas a gente tem algumas camadas, né? Se a gente for comparar como uma mata nativa, por exemplo, né, a gente tem uma cobertura, tem uma fase de transição, né, e tem daí a matéria orgânica mais decomposta que está em contato com o solo, né? Então a gente tem, além disso, dentro do solo, diversas partículas de matéria orgânica que estão em decomposição com o tempo, né? E isso é importante a gente ter esse entendimento porque isso tem relação com o ciclo do carbono, né? O carbono está sempre ciclando. A gente, às vezes, tem uma ilusão, né, quando quem não conhece bem essa dinâmica, de que vai ficar adicionando matéria orgânica e daí olha na análise de solo lá e fala, isso não funciona porque não está aumentando aqui. Porque, na verdade, a gente tem práticas que aumentam matéria orgânica no solo e tem práticas que reduzem, né? E eu gosto muito de fazer a comparação da torneira e o ralo. Então, a gente aumentar o acréscimo de matéria orgânica no solo é abrir a torneira. E se a gente abrir a torneira, mas aumentar o ralo, porque a gente está realizando práticas que queimam mais rápido a matéria orgânica, a gente vai ficar no mesmo saldo. A gente tem que abrir mais a torneira e tem que diminuir o ralo, né? E o que são as práticas que acrescentam matéria orgânica no solo? Principalmente, além de jogar a matéria orgânica lá, de aplicar adubação orgânica, são todas aquelas práticas que vão produzir biomassa, né? E principalmente biomassa de raiz, né, aquela biomassa que fica no solo. É por isso que quanto menos a gente revolver o solo e mais criar biomassa de raiz, mais a gente vai conseguir manter aquela matéria orgânica lá, né? E práticas que aumentam o ralo, que ajudam a tirar a matéria orgânica. Revolvimento de solo, por quê? Porque revolver o solo, você aumenta a superfície de contato do solo com a matéria orgânica, você ativa a biologia do solo para decompor mais rápido aquele material, então você aumenta o ralo. Né, você fazer uso excessivo de insumos, no caso de adubação mineral ou calagem principalmente, né, você pode estar acelerando um processo de decomposição de matéria orgânica. É por isso que o uso racional dos insumos é importante, porque você está exagerando, você pode estar comprometendo. Isso quer dizer que eu não vou usar, por exemplo, calagem? Não, de forma alguma, porque se você tiver um solo ácido que ele não produz biomassa vegetal, porque a planta não consegue crescer raiz, não consegue se desenvolver, então você não vai estar produzindo biomassa. O seu ralo vai estar pequeno, mas sua torneira vai estar fechada. Então é muito importante que você faça um manejo racional para conseguir de reduzir o ralo, mas aumentar a torneira da sua matéria orgânica. E a cobertura vegetal ela é muito importante nisso, porque imagina que o pensamento da matéria orgânica no solo, isso na agricultura orgânica, na convencional também, né, isso tem sido mais visto, né, nos últimos anos, que a gente tem que manter uma condição para aqueles micro-organismos estarem trabalhando, né? E se você tiver uma cobertura vegetal, o que você vai? Você vai ajudar no impacto da chuva, você vai ajudar na amplitude térmica, não ter tanta amplitude térmica, você vai manter mais a umidade no solo, né? E a umidade é essencial para ter atividade biológica, né? Então, todos esses processos ajudam a você manter, né, o solo, mantendo o solo protegido, principalmente em clima tropical, né, você manter ativa essa biologia do solo. Né? Por que eu estou falando principalmente de clima tropical? Porque é diferente a nossa decomposição de matéria orgânica aqui do que um país de clima temperado, né, pelo nosso regime de chuvas, pela nossa temperatura, é muito mais rápida. Né? Então a gente precisa proteger o solo, né? Então muita coisa a gente tem que desenvolver para clima tropical, né? Não pode copiar outros países, né? Que muitas vezes tem práticas diferentes, né? Tem regimes diferentes, tem neve, tem um monte de coisa, né? Matéria orgânica não decompõe na mesma velocidade que aqui. Então aqui a gente tem que manter, né? Claro, sempre produzindo, né? Com biomassa vegetal. A gente tem um ciclo rápido de carbono, então tem sempre que estar produzindo biomassa e manter a proteção dos micro-organismos de solo, né, para que eles consigam estar ajudando as plantas a absorver os nutrientes, né? E quando eu falo nutrientes, não é o nutriente do adubo só, é o nutriente que está lá no solo, né? É fixação biológica de nitrogênio, é solubilização de fosfato, né, de rochas potássicas que possam estar lá também, né? É o fornecimento desses nutrientes que já estão lá no solo também, que muitas vezes não aparece numa análise também, né? Então, ativar a microbiota do solo é importante por causa disso. Legal, Diego. Infelizmente, eu acho que nosso tempo está acabando, pelo que eu estou vendo aqui. Passa rápido, né? Muito assunto para ser abordado. Eu queria lembrar o pessoal que
Quinta-feira vai ter uma live aqui no Paraná Mais Orgânico também sobre homeopatia, tema bem interessante. Nossa, show de bola, hein? E em breve faremos uma live sobre adubo orgânico 2 com o Diego. Ele não estava sabendo, mas agora ele está sabendo. Opa, tem muito assunto, né, Lucas? Vamos embora. Tem muita coisa para a gente falar, Diego. Eu queria te agradecer, cara. Eu sei que você é uma pessoa bem ocupada, desenvolve várias atividades. Legal você tirar esse tempinho para bater esse papo com a gente. Eu queria mandar um abraço também para o pessoal do NEAGRO, que é o Núcleo de Estudos de Agroecologia da UEL, que sem eles o nosso trabalho aqui não seria possível. O pessoal aqui dá uma força bem legal para a gente desenvolver o nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Lucas, pelo convite, pelo próximo convite também. Vamos combinar. Infelizmente, na quinta-feira passada não deu para a gente fazer essa live, deu um problema aqui, tempestade e tal, minha internet. Difícil cair a internet aqui e caiu, cara, bem na hora da live. Faltando um minuto para começar a live, caiu, deixei esse sozinho aí. Então, desculpa aí. Tranquilo, não era para ser, né? Não era para ser, né? E agradeço demais o seu convite, o convite do Paraná Mais Orgânico. Muito bacana. Eu sempre gosto de falar sobre esse assunto. Esse é um assunto que me atrai bastante, né? Eu gosto sempre de compartilhar aí o que eu vivi, de aprender, né? Então é sempre um prazer estar conversando aí sobre orgânico, sobre manejo de solo, sobre biologia de solo, né? Isso aí é algo que não tem preço, ainda mais com um amigo de longa data aí, que faz tempo que a gente não se vê ao vivo aí, né, Lucas? Mas pelo menos para trocar uma ideia de orgânico numa live aí, a gente consegue no meio da pandemia. Cara, precisamos combinar, Diego. Eu vou para Piracicaba visitar minha mãe, eu dou uma passada aí, Rio Claro. Boa, a gente combina.